Já sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço do que antes? Ou que os sacos das compras do supermercado parecem pesar o dobro a cada ano que passa? Não está a imaginar coisas. Esta é a realidade silenciosa que muitos de nós enfrentamos depois dos 60. Uma perda gradual de força que tem um nome: sarcopenia. É uma palavra complicada para algo muito simples e assustador. A perda de músculo relacionada com a idade. E com ela vem o medo de cair, a perda de independência, a sensação de que o nosso corpo já não nos obedece como antes. Muitos correm para as farmácias ou lojas de suplementos, convencidos de que a única solução está naqueles pós caros de proteína, o chamado whey protein, que os jovens do ginásio usam. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta para construir músculo e combater esta fragilidade não está num boião de plástico, mas sim num petisco que provavelmente conhece desde criança? Um verdadeiro tesouro da nossa cultura, esquecido por muitos. Neste vídeo, vamos desvendar não só este alimento poderoso, mas também outros segredos da nossa cozinha tradicional portuguesa, que são verdadeiros construtores de músculo. E não se trata apenas de comida. Vou partilhar hábitos simples que, combinados com estes alimentos, podem transformar a sua força e vitalidade. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à força muscular e que pode ser a peça que faltava no seu puzzle para uma vida mais ativa e independente. Vamos então começar com o nosso herói secreto, aquele que dá o título a este vídeo. É um alimento humilde, que encontramos em qualquer café, em qualquer festa popular, servido numa tacinha, amarelo e brilhante. Falo, claro, dos nossos queridos tremoços. Sim, os tremoços. Sei o que pode estar a pensar. Tremoços? Mas isso é só um petisco para acompanhar uma cerveja. Peço que me dê um minuto para mudar completamente a sua perspectiva. Os tremoços são uma das fontes de proteína vegetal mais incríveis e subestimadas do planeta. Esqueça por um momento a carne, o peixe ou os ovos. Uma simples chávena de tremoços cozidos contém cerca de 26 gramas de proteína. Para ter uma ideia, isto é quase o mesmo que 4 ovos grandes, ou um bife de frango de 100 gramas. É uma quantidade gigantesca de tijolos para os seus músculos. E por que é que isto é tão importante? Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, e especialmente se não nos mexermos muito, alguns tijolos começam a cair. A sarcopenia é isso mesmo. A proteína que comemos fornece os tijolos novos para reparar essa parede e até para a tornar mais forte. Sem proteína suficiente, a parede fica cada vez mais frágil, até que um dia, um simples tropeção pode causar um desastre. O whey protein, que mencionei no início, é basicamente isso: proteína em pó. Mas é processado, muitas vezes cheio de adoçantes e sabores artificiais, e pode ser pesado no estômago de algumas pessoas. Os tremoços são um alimento completo. Além da proteína, vêm carregados de fibra. E nós sabemos como a fibra é a nossa melhor amiga para manter o intestino a funcionar como um relógio, algo que se torna cada vez mais importante com a idade. Um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes, incluindo a proteína. Portanto, a fibra dos tremoços ajuda a garantir que a proteína que está a comer é realmente aproveitada pelo seu corpo. Mas não fica por aqui. Os tremoços são também riquíssimos em minerais como o magnésio e o potássio, essenciais para a função muscular e para evitar as cãibras terríveis que por vezes nos acordam à meio da noite. São baixos em gordura e calorias, o que os torna um lanche perfeito para quem quer manter o peso sem passar fome. Agora, a questão prática.
Como os incorporar no dia a dia? A forma mais simples é mesmo como petisco. Ter um frasco de tremoços no frigorífico é uma excelente estratégia. Quando sentir aquela fome à meio da tarde, em vez de ir buscar uma bolacha ou um pão, coma um punhado de tremoços. Uma dica importante: os tremoços são conservados em salmoura, por isso é fundamental passá-los muito bem por água corrente antes de os comer para retirar o excesso de sal. Mas podemos ser mais criativos. Experimente adicioná-los a uma salada, tal como faria com o grão de bico ou o feijão frade. Dão uma textura fantástica e um reforço de proteína. Outra ideia excelente é triturá-los com um fio de azeite, alho e sumo de limão para fazer uma pasta, um hummus de tremoço, para barrar numa tosta de pão integral. É delicioso e incrivelmente nutritivo. Pense nos tremoços não como uma solução mágica, mas como o seu novo aliado diário. É barato, é nosso, é fácil de encontrar e o seu corpo vai agradecer. Começar a ver este pequeno legume não como um simples petisco, mas como um medicamento natural para os seus músculos, é o primeiro grande passo. Mas os tremoços, por mais maravilhosos que sejam, não devem lutar sozinhos nesta batalha. Eles têm outros aliados igualmente poderosos, e o próximo vem diretamente das profundezas do nosso Atlântico, um verdadeiro símbolo da nossa identidade. Esse aliado vindo do nosso mar é, como já deve ter adivinhado, a sardinha. Ah, a sardinha! O cheiro à sardinha assada no pão é o cheiro do verão português, das festas dos santos populares, da família reunida. Mas por detrás desta imagem festiva, esconde-se uma das maiores potências nutricionais que podemos colocar no nosso prato, especialmente quando o objetivo é construir e manter a nossa massa muscular. Se os tremoços são os tijolos, as sardinhas são os tijolos e o cimento ao mesmo tempo. Tal como os tremoços, são uma fonte fantástica de proteína de alta qualidade, com todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para reparar os músculos. Mas o superpoder da sardinha está na sua combinação única de nutrientes. Em primeiro lugar, o famoso ômega 3. Ouvimos falar muito dele para o coração e para o cérebro, e com razão. Mas o ômega 3 é também um potentíssimo anti-inflamatório. Com a idade, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau, que acelera a perda muscular. O ômega 3 ajuda a apagar este fogo interno, criando um ambiente no corpo onde os músculos podem recuperar e crescer de forma mais eficiente. Depois, temos a vitamina D. Muitos portugueses, apesar de vivermos num país com sol, têm déficit de vitamina D, especialmente no inverno. A sardinha é um dos poucos alimentos naturalmente ricos nesta vitamina, que é crucial não só para a absorção do cálcio para os ossos, mas também para a própria função muscular. Músculos fortes precisam de ossos fortes como alicerce, e a sardinha fornece ambos. E por falar em ossos, comemos a sardinha inteira, com as suas espinhas minúsculas e moles. Essas espinhas são uma fonte incrível de cálcio biodisponível, muito melhor do que muitos suplementos. Assim, com uma simples lata de sardinhas em azeite, está a dar ao seu corpo proteína para os músculos, ômega 3 para combater a inflamação, vitamina D e cálcio para a estrutura óssea. É um pacote completo de antissarcopenia. A melhor parte: é barato e prático. Ter sempre umas latas de sardinha na despensa é uma estratégia de gênio. Não sabe o que fazer para o almoço? Abra uma lata, desfaça as sardinhas com um garfo, junte um pouco de cebola e salsa picadas, um fio de azeite e coloque por cima de uma fatia de pão de mafra ou broa de avintes. É uma refeição completa, deliciosa e que está a trabalhar a seu favor. Agora do mar, vamos passar para a capoeira.
para um alimento que durante anos foi injustamente diabolizado: o ovo. Quantos de nós não ouvimos dizer que o ovo fazia mal ao colesterol? Felizmente, a ciência já veio esclarecer este mito, e hoje sabemos que o ovo é um dos alimentos mais perfeitos da natureza. Para quem quer manter os músculos, o ovo é ouro puro. A razão principal chama-se leucina. A leucina é um aminoácido, um dos componentes da proteína, que funciona como um interruptor. É a leucina que dá o sinal ao corpo para começar o processo de construção muscular. E o ovo é uma das fontes mais ricas e biodisponíveis de leucina que existem. Comer 2 ovos ao pequeno almoço, por exemplo, é como ligar o motor da construção muscular logo pela manhã, preparando o corpo para o resto do dia. Além disso, o ovo é versátil e econômico. Cozido, mexido, escalfado, numa omelete com legumes, as possibilidades são infinitas. Um ovo cozido é um lanche fantástico, fácil de transportar e que sacia muito mais do que qualquer bolacha. E para completar a nossa equipa de elite, vamos falar de algo que trabalha por si enquanto dorme. Falo do nosso queijo fresco ou do requeijão. Estes laticínios são ricos num tipo de proteína chamada caseína. Ao contrário da proteína do soro de leite, o whey, que é de absorção rápida, a caseína é de digestão lenta. Isto significa que ela vai libertando aminoácidos para a corrente sanguínea de forma gradual, durante várias horas. Por que é que isto é importante? Durante a noite, quando passamos muitas horas sem comer, o nosso corpo pode entrar num estado catabólico, ou seja, pode começar a roubar aminoácidos dos nossos próprios músculos para outras funções. Comer uma pequena porção de queijo fresco ou requeijão antes de ir para a cama fornece um fluxo constante de tijolos aos seus músculos durante toda a noite, protegendo-os e ajudando na sua reparação. Uma fatia de queijo fresco com uma pitada de canela ou umas nozes partidas por cima é um lanche da meia-noite, que alimenta os seus músculos e não a sua barriga. Agora que temos o nosso arsenal de alimentos poderosos, os tremoços, as sardinhas, os ovos e o queijo fresco, podíamos pensar que a missão está cumprida. Mas falta a peça mais importante do quebra-cabeça. Podemos comer toda a proteína do mundo, mas se não dermos aos nossos músculos uma razão para a usar, esses tijolos maravilhosos não vão construir parede nenhuma. Vão simplesmente ser usados para outras coisas ou eliminados. Essa razão, esse estímulo, chama-se movimento com propósito. E por favor, não se assuste com esta palavra. Não estou a falar de se inscrever num ginásio, de levantar pesos pesados ou de correr a maratona. Estou a falar de incorporar pequenos desafios de força no seu dia a dia, usando o seu próprio corpo e o ambiente à sua volta. A combinação da nutrição certa com o estímulo certo é o que cria a verdadeira magia. Por exemplo, pense na cadeira ou no sofá, onde passa mais tempo. Da próxima vez que se for levantar, tente fazê-lo sem usar as mãos ou os braços para se apoiar. Use apenas a força das suas pernas. Pode parecer difícil no início, mas tente fazer isto 5 a 10 vezes seguidas, como um pequeno exercício. Isto é um agachamento funcional, um dos melhores exercícios que existem para fortalecer as pernas, as ancas e os músculos do core, que são essenciais para o equilíbrio e para prevenir quedas. Outro exemplo, as compras. Em vez de usar sempre o carrinho até ao carro, se comprou pouca coisa, divida o peso pelos 2 braços e carregue os sacos. Sinta o trabalho nos seus braços, ombros e costas. Isto chama-se o passeio do agricultor. E é um exercício fantástico para a força de preensão, a força das mãos, que é um dos maiores indicadores de saúde e longevidade. Está a regar as plantas no seu quintal ou na sua varanda.
Em vez de encher o regador até meio, encha-o um pouco mais. Sinta o peso. Faça disso um exercício. A caminhada diária é maravilhosa para o coração, mas para estimular os músculos, precisa de um pequeno desafio. Em vez de andar sempre em terreno plano, procure uma rua com uma inclinação suave e suba-a. Não precisa de ser um monte íngreme. Apenas o suficiente para sentir as suas pernas a trabalhar mais. Subir escadas em vez de usar o elevador é o clássico dos clássicos, mas funciona. Cada degrau é um pequeno levantamento do seu próprio peso corporal. O truque é pensar nisto não como um sacrifício, mas como uma oportunidade. Cada vez que se baixa para apanhar algo do chão, faça-o de forma controlada, dobrando os joelhos. Cada vez que estende a roupa, sinta o alongamento e o trabalho nos ombros. Transforme as tarefas diárias nos seus mini-treinos. Imagine o seu dia. Acorda e come uma omelete. Leucina para ligar o motor. A meio da manhã, faz uma pausa e levanta-se da cadeira 10 vezes sem ajuda. Ao almoço, umas belas sardinhas no pão. Pacote completo de nutrientes. À tarde, vai às compras e carrega os sacos. Ao lanche, um punhado de tremoços, proteína e fibra. Antes de dormir, uma fatia de queijo fresco, proteção noturna. Veja como tudo se interliga. Os alimentos fornecem o material e os pequenos movimentos dão a ordem de construção. É assim que se constrói uma fortaleza contra a sarcopenia, tijolo a tijolo, dia após dia. Não precisa de ser perfeito. O importante é a consistência. Mais vale fazer um pouco todos os dias do que muito uma vez por semana. Lembre-se que o seu corpo é incrivelmente inteligente e adaptável. Ele quer ser forte. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas e o incentivo para tal. Nunca é tarde demais para começar. Um músculo, mesmo aos 80 ou 90 anos, responde ao estímulo. Talvez a resposta não seja tão rápida como aos 20, mas ela acontece. E cada grama de músculo que ganha é uma vitória para a sua independência, para a sua segurança e para a sua qualidade de vida. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha outra dica, um segredo de família para se manter forte que queira partilhar? Por favor, deixe um comentário abaixo. A sua experiência é valiosa e pode inspirar outra pessoa que esteja a ver este vídeo. Se achou esta informação útil e acredita que pode ajudar mais alguém, agradecia imenso que deixasse um gosto no vídeo. É um gesto simples para si, mas que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sino das notificações, para não perder os próximos vídeos que preparamos a pensar em si e no seu bem-estar. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias, com o que pomos no prato e com a forma como nos movemos. Um grande abraço e viva a sua vida com toda a energia e alegria que merece.